Um feliz sábado, sejam todos bem-vindos a mais um culto da Igreja Online. Que bom nós estarmos juntos em mais um santo sábado que o Senhor nos concedeu, entrando dentro do seu lar, da sua casa, através da internet, para levarmos uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, que anuncia a volta do Senhor Jesus. O nosso desejo é que o Espírito Santo possa estar abençoando ricamente a sua vida espiritual. Que o dia de hoje seja um dia de bênçãos, seja um dia de compartilhar a grande esperança, a grande mensagem da salvação. Para a nossa reflexão e oração, eu gostaria de ler com vocês o que está escrito no livro de Isaías, capítulo 49, versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Amém. Meditando nesse pensamento, neste momento, nós vamos nos ajoelhar e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amantíssimo Pai Celestial, muito obrigado pelas tuas bênçãos, pela tua proteção, pelo teu cuidado, por esta oportunidade de entrarmos no trono da graça através da oração. Queremos te pedir que o Espírito Santo possa estar conosco, guiando todos os nossos passos. Abençoe esta escola sabatina, também o nosso culto divino, para que este culto possa alcançar muitos corações e possamos chegar aos lugares mais distantes. Dá-nos a tua graça, a tua bênção neste dia,
em nome de Jesus. Amém. Hoje é o dia do Senhor, dia santo e de louvor, que nos faz celebrar a criação. Nesse dia quero descansar dos pesares do viver. Santo sábado nos deu, santo sábado de paz, selo do Deus Criador. Graças mil eu quero dar e desfrutar do teu amor. Santo sábado de paz, selo do Deus Criador. Graças mil eu quero dar e desfrutar do teu amor. A semana se passou, quão ansioso eu estou, e feliz quero adorar que o santo sábado chegou. Santo sábado de paz, selo do Deus Criador. Graças mil eu quero dar e desfrutar do teu amor. Santo sábado de paz, selo do Deus Criador. Graças mil eu quero dar e desfrutar do teu amor. Santo sábado de paz, selo do Deus Criador. Graças mil eu quero dar e desfrutar do teu amor. Linda mensagem musical que nós acabamos de ouvir, dando abertura ao nosso culto desta manhã de sábado. E você que está chegando agora, você que acabou de entrar neste culto, nesta transmissão, não se esqueça que todos nós, eu e você, temos uma grande missão, a missão de alcançar os corações que ainda não foram alcançados. E só existe uma maneira de fazer isso. Só existe uma maneira, é levar a mensagem. E nós podemos levar a mensagem no nosso dia a dia, no nosso trabalho missionário individual e através também das redes sociais, a tecnologia que Deus deu inteligência ao homem para desenvolver, para levar a mensagem do Evangelho eterno. Então vamos compartilhar. Copie o link deste culto, coloque na sua lista de transmissão, coloque no seu feed de notícias, tanto do Facebook como do Instagram e qualquer outra rede, para que mais vidas possam ser impactadas. Não se esqueça de dar o seu like, clicar naquela mãozinha. Vamos dar o nosso like agora? Quanto mais likes nós recebemos, mais vidas são impactadas, mais o YouTube vai espalhar este conteúdo. E não se esqueça também
de se inscrever em nosso canal para receber todas as nossas notificações e clique no sininho. E neste momento nós chegamos a um momento muito especial que nós chamamos do coração da igreja, que é a escola sabatina. E nós vamos ter a lição do dia de hoje, que tem um tema muito importante: os estrangeiros. E para apresentar este tema está conosco o irmão Sênio Valenzuela, que vai compartilhar esta bela lição. Vamos ouvi-lo neste momento. Olá, feliz sábado para todos. Estamos muito contentes de estar novamente com vocês para estudar uma lição muito interessante, muito importante, muito especial para cada um de nós. E olha só, nós temos uma lição muito linda e com uma temática muito também importante para nós alcançar uma aprendizagem mais profundo da palavra de Deus. Então, se você tem essa lição em casa, se você tem essa lição em seu aplicativo, no telefone, então, bora, vamos todos abrir nossa lição para, dessa maneira, iniciar com nosso estudo hoje, né? Dia do Senhor. E eu quero dar as bem-vindas a todos vocês e que também possam compartilhar este programa, esta escola sabatina com outras pessoas, com outros amigos e também especialmente que nós hoje possamos convidar a presença de Jesus a nossa vida, a nosso coração. Dê-lhe like para que também esta mensagem possa chegar a muitas pessoas e como canal possamos crescer cada dia mais e também louvar a Deus no momento de participar, de espalhar a mensagem de Deus para outros territórios, outras almas, outras pessoas que precisam conhecer. Muito bem, então hoje nós estaremos estudando uma lição muito importante, como nós falamos no princípio, né? E é muito interessante, queridos amigos, internautas, como Deus ha estabelecido este dia maravilhoso para hoje nós compartilhar essas bênçãos, né, que Ele deixa através de Sua palavra. E nossa lição número 2, estaremos estudando nossa lição número 2, que tem como título Os Estrangeiros. Então, uma palavra, um tema sugestivo, que também através dessa lição Deus indicará como poderíamos ou como estamos sendo considerados hoje no momento de estar aqui na Terra, né? E é muito importante, queridos internautas, que nós entendamos o que significa a palavra estrangeiro. Então, eu quero convidar a todos vocês para que escrevam no chat o que você acha, o que você entende dessa palavra de estrangeiro. A palavra estrangeiro, queridos internautas, tem que ver com aquela situação, por exemplo, eu sou de Venezuela, eu sou estrangeiro. Por quê? Porque de alguma maneira eu não pertenço aqui ao país de Brasil. Então, de alguma maneira eu sou estrangeiro. E como nós poderíamos aplicar este assunto hoje para o povo de Deus? E por isso que hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, né? O versículo de introdução, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6, fala assim: em que vos grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Esse versículo, queridos amigos, queridos oyentes, internautas, entenderemos no momento de desenvolver nossa lição de escola sabatina. E o pensamento de introdução fala assim: somos viajantes, peregrinos e estrangeiros na terra. Então, você e eu somos estrangeiros. Mesmo que você, considerando aquele exemplo que eu coloquei no princípio, que eu sou de Venezuela, então, mesmo que você pertença a este país, Brasil, mesmo assim, você também é considerado como um estrangeiro. E aqui fala que, por isso,
não gastemos nossos recursos em satisfazer desejos que Deus nos ordena reprimir. Em vez disso, apresentemos um bom exemplo para nossos companheiros, representemos nossa fé de modo adequado, que sua influência impressione as pessoas com a santidade das exigências de Deus. Então, aqui se resume como Deus nos indica que precisamos dar um exemplo, considerando que todos somos estrangeiros. Tanto você e eu somos estrangeiros e, porém, então, precisamos dar, como fala aqui o pensamento, precisamos dar um exemplo adequado e que nossa influência impressione, impacte as pessoas que estão de nosso lado. Todas aquelas pessoas que de alguma maneira temos uma amizade, elas têm que ser impressionadas. Nossa, esse rapaz, essa pessoa não é deste lugar. Mesmo que, por exemplo, assim, quando eu cheguei aqui ao Brasil e ainda conheço pessoas que no momento de escutar minha fala, percebem de imediato que eu não sou do Brasil. Então, é a mesma situação que se apresenta quando um servo de Deus, quando um filho de Deus dá um exemplo que as pessoas, olha, esta pessoa é muito diferente, sua maneira de falar é diferente, sua maneira de expressar é diferente, seus pensamentos no momento de ser reproduzidos nas ações são muito diferentes. Então, é precisamente isso que Deus deseja que você e eu possamos alcançar no momento de estar nesta terra. Nós somos considerados como estrangeiros e por isso que precisamos alcançar então, deixar uma impressão maravilhosa que indique que nós seguimos a quem? A Cristo Jesus. Muito bem, o tópico do dia domingo fala uma carta para uma audiência especial. E aqui vem falando, queridos amigos, como Pedro, o apóstolo, se referiu aos cristãos dispersos na Ásia Menor. E também como inicialmente referiu-se em sua primeira carta, né? Então aqui o versículo de 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, fala que Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, né? São lugares que Deus enviou através de Pedro uma carta para estas pessoas. E especialmente, ou principalmente, Deus enviou uma carta para esta cidade chamada Ponto, né? E ele se referiu a eles como estrangeiros. E também este tópico do dia domingo, aqui fala que Deus precisamente vê a cada pessoa como um estrangeiro, considerando que quando você aceita Jesus Cristo, então você se constitui como uma pessoa estrangeira, uma pessoa eleita, uma geração eleita. Que maravilhosa palavra! Somos uma geração eleita por Deus. Por quê? Porque quando aceitamos a Jesus Cristo, estamos falando de alguma maneira que não pertencemos a esse mundo, a esta terra, né? E também eu quero ressaltar, né, alguns pontos interessantes sobre como se deve identificar uma pessoa que não é desse mundo. Aqui fala o seguinte: a condição para ser aceito na família do Senhor é sair do mundo. Primeira condição para formar parte da família de Deus é sair do mundo. E aqui fala de uma maneira específica o que significa sair do mundo. O povo de Deus não deve ter nenhuma ligação com a idolatria em nenhuma de suas formas. Então, o povo de Deus, a pessoa que é escolhida por Deus, então esta pessoa deve ser muito diferente. Ela não deve ter nenhum tipo de quê?
nenhum tipo de ligação com a idolatria, em qualquer de suas formas, nenhuma. Você sabia, queridos amigos, que quando nós aferramos, quando nós acariciamos, quando nós de alguma maneira não deixamos que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida e abraçamos algum pecado e não queremos deixar de cometer esse pecado, isso se considera como uma idolatria. E por isso que aqui está falando, queridos amigos, que o povo de Deus não deve ter nenhuma ligação com a idolatria em nenhuma de suas formas. A idolatria não se apresenta só quando uma pessoa consulta hechiceiros ou alguma pessoa que tem pacto ou uma relação com Satanás. Não somente significa isso quando uma pessoa vai consultar a este tipo de pessoas, né? Senão que a idolatria tem que ver também quando nós, como eu falei no princípio, no contexto, abraçamos um pecado e não queremos deixar que esse pecado seja tirado através do Espírito Santo, né? Então, caímos nesse espaço da idolatria. Aqui também fala que devemos nos diferenciar do mundo. Nossa maneira de falar, nossa maneira de pensar tem que ser diferente, queridos amigos, muito diferente. Nossa maneira de andar, de caminhar, de vestir, tudo tem que falar a quem você está servindo. Sabem, é muito interessante como um cristão ressalta, se estabelece uma diferenciação entre um cristão e aquele que não é cristão, né? Por exemplo, se você vai pela rua e vê uma pessoa que tem um porte nobre, que tem uma atitude nobre, que tem uma vestimenta adequada, você imediatamente percebe que ela está assistindo a alguma igreja. Então, nossa forma de vestir, nossa forma de falar, nossa forma de andar, tudo fala realmente quem somos, né? E também, aqui fala que devemos andar separados da prática do pecado e dos pecadores. Nossa cidadania está nos céus. Então, queridos amigos, realmente nós precisamos portar-nos totalmente diferente. Se nós acreditamos nas coisas de Deus, se você acredita nas coisas que Deus estabeleceu em sua palavra, se você acredita que Jesus Cristo, Ele em breve voltará, então precisamos comportar-nos como que se estivéssemos nos céus, totalmente diferente. Porque somente pessoas que se comportam dessa maneira alcançarão estar naquele lugar maravilhoso. Então, se você não quer viver já neste mundo cheio de pecado, onde a tristeza está ao seu redor, onde a doença, onde as guerras, fome, tudo. Se você não quer continuar morando nesse lugar, então precisamos preparar-nos para estar naquele lugar maravilhoso. Tem coisas que nós precisamos abandonar, precisamos melhorar em nossa vida. Nossa atitude muitas vezes não louva a Deus, não agrada a Deus. Muitas vezes nosso lar é de constante briga e isso não agrada a Deus. Os anjos ficam tristes por esta situação. Então, isso quer dizer que você se está comportando como quem? Como pessoas que estão ou desejam ficar neste mundo. Agora, se você se comporta totalmente diferente, se você se comporta como um servo de Deus, então tenha certeza que você estará dando um testemunho de vida eterna. E se estará preparando para morar naquele lugar maravilhoso. Se você deseja morar naquele lugar maravilhoso, então eu convido a você para que escreva no chat e deixe ali seu desejo. E nós estaremos orando por você. Porque para isso estas coisas, estes momentos maravilhosos que Deus permite ter a cada um de nós. Muito bem, segunda-feira fala os eleitos de Deus. Aqui resume que faz uma apresentação de como Pedro, quando
chama de eleitos de Deus, que significa? ¿Qué significa eso? ¿Será que cuando somos considerados como eleitos de Deus, após de ser escolhidos, será que poderíamos perder esse galardão? Então, esse tópico está falando que poderíamos perder. Por exemplo, aqui apresenta como Judas Iscariote, né? Ele foi escolhido como discípulo e Jesus conhecia o coração de Judas. Conhecia que ele ia traicionar, mas ele apresentou para ele um momento para salvar sua vida. Mas ele, infelizmente, não aceitou. Então, você pode ser escolhido. Eu poderia ser escolhido para a salvação, mas também depende de nós arrepender-nos de nossos pecados e ter uma comunhão com Deus para que Ele possa transformar nossa vida e dessa maneira possamos ser partícipe dessa maravilhosa bênção, né? E por que nós estamos falando isso? Porque o princípio fundamental para essa eleição que Deus faz com seu povo, o princípio é seu amor, a sua misericórdia, né? Então, Deus é muito misericordioso. Ele não quer que ninguém pereça. Ele não quer que você se perca no pecado. Pelo contrário, Ele deseja que você alcance a salvação. E estes momentos é para isso, para nos lembrar que Deus é um Deus amoroso, um Deus que se compadece, misericordioso e que deseja a salvação para cada um de nós. Mas também nós precisamos alcançar, abrir nosso coração. Sabem? Eu lembro um texto muito maravilhoso que fala que só basta que você tenha um desejo de mudar seu temperamento, seu caráter, mudar aquelas coisas que estão atrapalhando a transformação do Espírito Santo que deseja fazer em você. Só basta isso. Então, quando você deseja, então o Espírito Santo consegue trabalhar. E agora tudo que você consegue fazer, agora é um pouco mais fácil. Quando você tenta fazer por suas próprias forças, que é uma coisa que é um pouco impossível, porque o ser humano, ele tenta fazer as coisas e ele se cansa, chega um momento que já não consegue fazer mais. Então, ele por isso que muitas vezes se desanima, mas quando é de Deus, consegue fazer de uma maneira natural, né? Muito bem, terça-feira, palavras de incentivo. Aqui nos vem falando sobre como essa glória no momento de ser predestinada para a salvação, né? Essa glória que é atribuída, né, é a Deus. Ou seja, o fato de nós ser elegidos para a salvação, Deus é o autor dessa obra maravilhosa. Então, louvado seja Deus, porque Ele escolheu a você para formar parte destas pessoas que han de ser salvas, né? Então, Deus merece toda a glória, honra e louvor, né? Aqui nos vem falando também que muitas vezes, como Pedro escolheu ou procurou confortar os irmãos que enfrentavam perseguições severas. Então ele falou aqui, um versículo muito interessante, tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Nos gerou de novo para uma vida viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, né? Então, realmente, os primeiros cristãos se regocijaram na esperança de uma herança garantida na terra renovada, mesmo em tempos de aflições e provações severas. Vós grandemente vos alegrais, escreveu Pedro, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações, né? Então aqui, em resumidas contas, fala que Deus, de alguma maneira, permite também as provações. Eu lembro muito quando se fala desta situação, aquele processo que o diamante ele tem que levar
quando uma pessoa encontra um diamante, ele tem que ser submetido a um processo que é muito forte. Um diamante, quando é encontrado, ele é encontrado em bruto, né? E aí tem que passar por um processo que no momento de ser levado, agora aquele diamante consegue dar um brilho maravilhoso. Assim acontece com nós. Através das provações, Deus deseja que nosso caráter possa brilhar, nossa pessoa possa brilhar e falar desse grande e maravilhoso amor de Deus, né? Então, esse processo se leva em nossa vida espiritual. E aqui também fala que em quarta-feira, comentários sobre a fé. Qual é a única maneira pela qual Deus pode nos levar à salvação? Então, precisamos exercer fé, confiança em Deus. E quando nós confiamos em Deus, quando nós exercemos fé em Deus, então Ele consegue fazer sua vontade em nossa vida, tanto assim que as obras que nós conseguimos fazer não é maneira podemos dar frutos para a vida eterna. Então é muito importante a fé vem pelo ouvir e ouvir pela Deus. Então, a verdadeira fé se fundamenta na palavra de Deus, a confiança na palavra de Deus, a confiança em Cristo Jesus, a confiança em que Ele salvará você de uma maneira total e completa. E não somente isso, senão que a fé se fundamenta de fato na palavra de Deus, mas especificamente quando você obedece à lei de Deus. Lembrando que a obediência que a pessoa consiga dar não é uma obediência própria, senão uma justiça que vem de Cristo Jesus. Então, e por isso que nós precisamos continuamente estar conectados a Cristo Jesus. E aqui também precisamente falava que a fé muitas vezes precisa ser também purificada através das provações. Então, quando você, por exemplo, fala assim, Senhor, dá para mim paciência, então, com certeza que Deus levará você pelo caminho onde se precisa desenvolver paciência. Não podemos esperar que Deus atue de uma maneira ilógica, né? Senão que Deus deseja que se nós pedimos paciência, então Ele colocará a nós em lugares onde a paciência precisa ser aumentada. Então, quando você empieza a atravessar esses momentos onde a paciência precisa ser desenvolvida, então você tem que lembrar que você orou pela paciência, pedindo paciência. Então, nesse momento, você tem que exercer paciência. Senhor, dá-me paciência. E agora, com a ajuda de Deus, atravessar esse caminho. E também em todos os casos, né? Muitas vezes, Senhor, dá-me amor para eu amar a meu próximo, né? Então, Deus vai colocar a você num momento onde o próximo, de alguma maneira, ofenda você, e agora você tem que amar, exercer amor. E isto não porque está em você, senão porque você está em comunhão com Deus. Então, muito interessante como através das provas, né, aprovações, Deus desenvolve em nós esse tipo de coisas e com um só propósito, de que a essência da fé possa estar firme em Cristo Jesus, né? E finalmente, esta lição nos vem falando sobre o mistério da salvação. Esse mistério de por que a salvação pela graça, por meio da fé, se tornou mais fácil de entender após a encarnação e morte de Cristo. Então, Cristo Jesus, quando se encarnou, Ele colocou em prática tudo que hoje nós conhecemos através da palavra de Deus. Então, através dele, através da vida dele, nós podemos entender e compreender como a salvação pela graça e através pela fé alcançamos a salvação em Cristo Jesus. E finalmente, porque o plano da redenção é um mistério até mesmo para os anjos. Então, é um mistério porque, como fala aqui, vos pregaram o evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem
atentar. Então aqui vem falando que tem muitas coisas que nós finalmente entenderemos quando estemos nos céus e passaremos a eternidade estudando coisas que hoje não, de alguma maneira, compreendemos. Os anjos também entenderão muitas coisas. Então, queridos amigos, queridos internautas, esta é nossa lição número 2, uma lição maravilhosa. O que você achou desta lição? Você pode compartilhar com nós esse pensamento. O que você achou? Era uma lição interessante? Era uma lição que pouco se entendeu? Eu entendi a lição? Enfim, você pode compartilhar com nós qualquer tipo de comentário no momento de escrever e nós estaremos lendo. Lembrando que todos os comentários são muito importantes, tá bom? Então, dessa maneira, Deus possa abençoar a você, você possa compartilhar estas mensagens com outras pessoas, seus amigos, sua amizade, aquelas pessoas que você tanto ama, né? E que Deus, com seu poder, através de seu Santo Espírito, possa obrar em nós essa obra de transformação. Que Deus abençoe a vocês, a sua família, e nós estaremos orando por cada um de seus pedidos e também por sua participação e presença no momento de compartilhar este maravilhoso mensagem. Que Deus abençoe e feliz sábado para todos. Agradecemos ao nosso querido irmão Sênio por passar conosco tão importante lição, tão importante mensagem, que possa ficar em cada coração, que possamos guardá-la e também transmitir a outros que ainda não conhecem, e não nos esquecer que neste mundo somos peregrinos e somos estrangeiros na jornada rumo ao céu. Queridos, nós chegamos em um momento muito importante do nosso culto, que é o momento da gratidão. Um momento de agradecer a Deus por tantas bênçãos que Ele tem concedido e também pela oportunidade de podermos pregar o seu Evangelho através deste meio de comunicação tão importante que é a mídia. E o nosso desejo é que você nos ajude a levar a mensagem do Evangelho eterno. Você pode, neste momento, nos ajudar através de uma oferta voluntária, aquilo que Deus propôs no seu coração. Nós estamos transmitindo ao vivo aqui da cidade de Paraná, no estado de Rondônia. É um estado grande. A nossa associação, a nossa administração aqui, ela atende 2 estados, que é Rondônia e Acre. Então a geografia é muito grande para atender os nossos missionários. Eles têm que viajar muito. Então isso também aumenta os custos para a obra, e a sua ajuda será muito importante para nos ajudar a espalhar mais a mensagem do Evangelho eterno. Então você pode nos ajudar através das suas primícias, dos seus dízimos ou das suas ofertas voluntárias. Neste momento nós vamos ouvir um hino de louvor ao nosso Deus. Vai aparecer a chave do Pix e também o QR Code, e você escolhe a melhor maneira de poder contribuir. Vamos neste momento ajudar a causa de Deus? Onde quero estar.
Agradecemos ao Ministério de Louvor, Vaso em Tuas Mãos, e agradecemos a você por haver cooperado conosco com as suas doações, as suas ofertas para a manutenção da obra de Deus. Chegamos a um momento todo especial, que são os minutos da saúde, onde nós vamos aprender a cuidar do nosso corpo, que é o santuário de Deus, que é o templo do Espírito Santo, com o nosso querido irmão Heleno Vitorassi, que é o diretor do Departamento de Saúde de nossa associação. Vamos ouvir. Nesta série Minuto Saúde, sempre temos apresentado um benefício de uma planta, de um alimento, um medicamento, e hoje nós vamos falar sobre o valor nutracêutico dos vegetais. O que é um nutracêutico? É uma coisa que tem a capacidade de prevenir, nutrir ou curar. Isso é um nutracêutico. E alguém pode pensar ou perguntar, mas escuta, vegetais, plantas, folhas, verduras, contêm propriedades que têm a capacidade de prevenir, nutrir ou curar? Sim, tem sim. Quero ler com vocês, quero citar o versículo de Apocalipse 22, versículo 2, que diz: no meio da praça está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando um fruto por mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Já pensou? Folhas de uma árvore para a cura dos povos. Esta é a árvore da vida. Você sabia que a árvore da vida, ela produz 12 frutos? Só que não são assim, um fruto em um galho e outro fruto em outro galho. Não. É por época. Tem um mês que produz um fruto. Aí no próximo mês vai ser outro fruto. No outro mês, outro fruto. E assim fecha o ciclo do ano. Por que será que a árvore da vida produz 12 frutos, um fruto por mês? O nosso corpo precisa de diversificar. Ele precisa de muitos nutrientes diferentes. Por exemplo, há um conselho no Espírito Profecia que diz que nós temos que aproveitar a fruta da época. Isso aí tem muito a ver, Deus é muito sábio, tem muito a ver com a necessidade do nosso corpo, a fruta daquela época. Por isso, na época do abacaxi, aproveite o abacaxi. Na época da manga, aproveite a manga. Tem não só a vantagem econômica, que na época é mais barato, né? Mas lá no céu, irmãos, a árvore da vida também será assim. Nós vamos aproveitar um por mês. É porque a gente precisa de todos esses nutrientes. Dizia o grande filósofo, o médico, o sábio Hipócrates, quase 5 séculos antes de Cristo, que o seu remédio seja o seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. E o apóstolo João, na sua 3ª carta, diz assim: que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como bem vai a sua alma. Irmãos, a pessoa pode ter tudo, pode ter um carro zero, pode ter casa, pode ir bem na família, mas se não tiver saúde, um homem muito rico trocaria toda a sua fortuna pela saúde de um pobre. Isso quer dizer que a nossa maior riqueza aqui nesta terra é a saúde. É a saúde. Se você tem saúde, como diz, para que tudo corra bem e bem vá a tua alma. A saúde é em primeiro lugar. Das outras coisas a gente vai atrás. Hoje existem 3 métodos, basicamente 3 métodos, são os principais métodos de tratamento de enfermidades. O primeiro é alopatia. Alopatia é uma palavra que quer dizer, vem do halos, oposto, contrário, halos contrário, patos, doença, contrário à doença.
Então, se quer combater, por exemplo, uma febre, se toma um antifebril, um antipirético, que aí vai cortar a reação do calor do corpo e vai abaixar a febre. Então, o método alopático é o método químico, é o método convencional de tratar as doenças, pelo contrário da doença. Um outro método, também antigo, muito antigo, é a homeopatia. Homos, né, quer dizer semelhante, patos, doença, semelhante à doença. A homeopatia é um negócio interessante. Ela tem um recurso que ela não vai na enfermidade, não vai na doença. Ela vai na raiz, na causa da doença. A homeopatia, ela trata o doente, ela leva o seu corpo a levar o impacto, a se despertar e ele se preparar para enfrentar, para combater a doença. Então, o tratamento homeopático ingera uma planta que num sujeito, uma substância, que num sujeito sadio, em doses elevadas, provocaria uma doença semelhante àquela que a pessoa está sentindo. Essa é a homeopatia, é a cura pelo semelhante. Só que as doses homeopáticas, elas são tão pequenas, vamos dizer que a homeopatia é parecida com uma vacina. Ela desperta o corpo para se autocurar. E por último, a naturopatia. A naturopatia, como o nome já diz, natureza, o que é natural, e patos, doença. Tratar a doença com coisas naturais, com a natureza. Irmão, você é natural. Você é um ser vivo. Vamos evitar as drogas. Vamos evitar o químico. Vamos procurar, como Hipócrates, tratar da nossa alimentação para que ela mantenha o nosso corpo sadio. Você pode ter uma farmácia verde na sua casa, uma farmácia viva. Você pode ter boldo do Brasil. Boldo do Brasil é uma plantinha pequena, pode ser plantada num chachinho, num balde, num pouquinho de terra. Altamente digestivo, pelos seus taninos, pelos seus alcaloides que contém e substâncias estomáquicas que ajudam no processo enzimático da digestão. Você pode ter babosa na sua casa, que pode ser empregada em diversas aplicações, na cura de enfermidades e até em ferimentos, em queda de cabelo. Você pode ter na sua casa um pé de espinheira santa, é um outro remédio para estômago também. Você pode ter o cardo mariano, é um remédio do fígado. Você pode ter o capim-santo na sua casa, o capim-santo é um calmante. Você pode ter a erva cidreira. Erva cidreira, além de cheirosa, gostosa, é um chá saboroso, é um grande remédio. A alfavaca é uma outra plantinha cheirosa também e tem muitos efeitos benéficos. Pode ser usada para temperos de assados, para misturar em assados, e pode fazer o chá ou um sumo verde. Se você está com desconforto abdominal, se faz um sumo de alfavaca, crua, bate no liquidificador, passa na peneirinha, toma aquele suco, muito bom para a saúde. A erva de Santa Maria, ela pode ser aplicada em pancadas não dilaceradas, em contusões, é um grande anti-inflamatório, e ela também é vermífuga, erva de Santa Maria, que é o famoso matruz. Então, irmãos, nós somos o que comemos. Se você come um monte de bobagens, se você come um monte de alimentos refinados, de temperos picantes, frituras, gorduras hidrogenadas, gorduras super saturadas, massas refinadas, o seu corpo só tem aquilo para se construir. Agora, se você come crus, se você come saladas, frutas, alimentos vivos, nutracêuticos, esse sim, vai fortalecer o seu corpo, fortalecer o organismo e vai ser um preventivo das enfermidades, né? Existem métodos distintos de se extrair os princípios ativos de uma folha, de uma planta. Quero falar aqui os 3 principais métodos. Primeiro, a infusão. Você sabe o que é uma infusão? Coloque-se água para ferver, pega ali a folha que você quer extrair, os ativos dela. Então, a temperatura
tem esta capacidade, este poder. Quando você verte a água fervendo sobre uma folha, abafe e deixe descansar por 5 a 10 minutos. Nutrientes daquela folha, eles são extraídos pela temperatura da água ali e passa para a água. Você vê que a água vai ficar da cor do ativo, da matéria, da folha, né? Esse é a infusão. O outro método é o decocto, a decocção. A decocção ela é mais usada para raízes, para cascas, para produtos mais duros, né? Então se coloca para ferver junto ali com a água e o produto que você quer extrair o ativo dele, né? E por último é o processo da maceração. A maceração nem precisa de calor. Você pega ali as folhas verdes, esfrega na mão mesmo, pode ser na mão. Ou um outro processo, pilar, por exemplo, e se extrai princípios ativos destas plantas. Maceração. Então, ó, decorou? Infusão, decocção e maceração. Você pode pensar, bom, tal planta é bom para isso, tal planta é bom para isso, eu vou fazer uma sopa de plantas, bater tudo no liquidificador e tomar. Então vem a pergunta, é vantajoso misturar várias composições? Às vezes não. Então não se arrisque, procure orientação de um profissional ou em alguma literatura. Há plantas que podem sim, 3 ou 4 ser misturadas, mas há folhas que não. Isso não só na classe dos medicamentos, mas na alimentação também. Nós devemos aprender, irmãos, o ideal é aproveitar um alimento. O seu organismo vai aproveitar melhor. Na próxima refeição você mude para outro. Medicamento, a mesma coisa. Quando fizer um chá de alfavaca, que seja alfavaca. Quando fizer um de boldo, que seja boldo. Além das plantas, existem raízes, batatas, grãos, castanhas, mel e outros óleos medicinais que são nutracêuticos, pode ser usado na nossa vida, na nossa dietas. Existem muitos grãos, muitas sementinhas riquíssimas, nutritivas, como a linhaça, a chia, gergelim, grão de bico, favas e muitas outras sementes, né? Até as flores são remédios. Hoje existem os florais, né? A natureza é uma verdadeira farmácia que Deus deixou, irmãos. Vamos aproveitar a natureza, vamos aproveitar os seus recursos terapêuticos, nutracêuticos, para mantermos aí uma boa saúde, um bom físico, para melhor servir a Deus e ter uma vida mais sadia. Que Deus abençoe. Nós não queremos aqui ofender ou atacar outros métodos de tratamentos. A medicina natural hoje não é mais chamada medicina preventiva, hoje é chamada de medicina integrativa. Nós estamos aqui para somar, para ajudar. Até a próxima. Obrigado, querido irmão Heleno Vitorassi, por tão belas informações, que possamos cuidar do nosso corpo e possamos realmente fazer parte dessa medicina criada por Deus, que hoje chamamos de medicina integrativa. Chegamos agora a um momento muito especial, que é o momento em que nós vamos abrir os nossos corações para ouvir a palavra de Deus. E nesta manhã, nós vamos ouvir uma bela mensagem com o pastor Haroldo Gessner, que é o diretor do Seminário Teológico Ebenezer, em Curitiba, no Paraná. E ele vai trazer uma mensagem muito importante. E o tema dessa mensagem é: Deus cuida de nós. Vamos ouvi-lo neste momento. Que a graça do Senhor Jesus reine em cada coração, neste momento, especialmente na igreja online, a igreja que está espalhada em todo o Brasil e até mesmo em outros países. Deus esteja com você, Deus esteja com a sua família, e neste momento nós possamos aqui adorar a Deus através do estudo da sua palavra.
Meus queridos irmãos e amigos, eu gostaria da participação de vocês neste culto. E como vocês podem fazer isso? Vocês estão conectados e vocês têm o chat onde vocês podem se manifestar. Eu gostaria que cada um de vocês escrevesse o que vocês estão sentindo neste momento que nós estamos vivendo em uma palavra. Escreva apenas uma palavra que resume aquilo que você sente, aquilo que você está passando, aquilo que você vê nos nossos dias atuais. E ao você ir escrevendo estas palavras, a nossa equipe vai anotar e ao final do sermão nós vamos ver qual é o sentimento da igreja, como você está se sentindo, como nós estamos nos sentindo neste momento em que estamos vivendo, que estamos passando. E assim você pode participar, inclusive as crianças também podem colocar aquilo que estão sentindo em seu coração. Uma garotinha estava viajando no avião e estava sentada na primeira poltrona, estava ali com seu cinto afivelado e estava sentadinha com o seu brinquedo em que ela se distraía, com que ela se distraía. De repente o avião passou por uma zona de turbulência e uma turbulência muito forte e as pessoas ficavam com muito medo, se seguravam na poltrona e uma olhava para a outra e falando, apelando, e olha que medo, que terrível que está essa situação. Mas aquela menina estava tranquila, apesar da turbulência, ela não estava com medo. E a pessoa que estava sentada ao seu lado ficou impressionada com aquela paz, com aquela tranquilidade da garotinha, e então fez uma pergunta para ela: menina, por que você não está com medo? Por que você continua brincando, apesar de toda essa turbulência? Foi então que ela respondeu: eu estou tranquila, eu estou em paz, porque o meu pai é o piloto do avião, e eu sei que ele é um bom piloto, e nada de mal vai me acontecer, e nada de mal vai acontecer com vocês. Por isso aquela menina estava tranquila, por isso ela estava feliz, por isso ela estava brincando, mesmo em meio à turbulência que aquele avião estava passando. Meus queridos irmãos e amigos, nós estamos como aquele avião. Na nossa viagem, na nossa história, nós estamos passando por uma turbulência, como algo que talvez muitos de nós nunca ainda tinha presenciado. Talvez os mais experientes, talvez os mais idosos tinham passado por experiência semelhante, seja na guerra ou seja em outro momento de enfermidade, de pandemia. Mas nós estamos vivendo um momento muito, muito solene e também muito preocupante. Durante os últimos dias, nós temos acompanhado o noticiário. Aliás, é este o único tema, praticamente, que se fala no mundo. E por conta desta pandemia, nós já temos no mundo, através de dados coletados ontem à tarde, nós já temos 268 mil pessoas infectadas por essa pandemia, em 164 países, que provocaram a morte de mais de 11 mil pessoas. No Brasil, nos dados oficiais, nós tínhamos ontem à tarde 904 infectados e 11 mortes. Mas segundo o Dr. Alisson Lima, que é o médico da Clínica Oásis Paranaense, em sua mensagem de conforto e alerta, ele disse que as pessoas podem transmitir este vírus mesmo sem ter os sintomas. Portanto, é possível, e alguns estudos dizem que pode ser até 15 vezes mais o número de pessoas infectadas. E é por isso que as orientações, inclusive do Dr. Alisson, é de que nós nos abstenhamos de sair, de caminhar, de passear, de fazer as atividades comuns, para que nós não espalhemos ou não venhamos a ser infectados por este vírus. E apesar desse
desse problema social, desse problema tão grande de contaminação, se nós seguirmos as orientações, se nós seguirmos os cuidados, praticarmos os cuidados, certamente que nós estaremos mais protegidos devido aos cuidados que nós podemos tomar. Agora, meus queridos, por que o nosso mundo está assim? Eu gostaria de abrir a Bíblia e ler com vocês o texto que está em Isaías, no capítulo 24, nos versos 4 e 5. O que o profeta diz a respeito da situação do nosso mundo? A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Aqui está a razão, aqui está a causa da condição deste mundo. Por que estamos passando por uma situação tão complicada? Por que precisamos estar atentos à situação do mundo de hoje? Porque a terra está cambaleando, a terra está murchando, a terra está morrendo. E por que ela está morrendo? Porque os moradores da terra não cumpriram o compromisso, não estão seguindo a orientação da palavra de Deus e não estão seguindo as diretrizes estabelecidas por Deus. Quebraram a aliança eterna, desobedecem à lei de Deus e por causa disso a terra sofre. Todos os moradores sofrem. Deus criou este mundo e deixou de forma perfeita para todos nós. A entrada do pecado trouxe tristeza, doença e morte. E a desobediência à lei de Deus, a desobediência às leis da saúde e aos preceitos divinos leva à morte. E é por isso que nós passamos por uma situação como esta. Hoje, mais do que nunca, a busca pelo prazer, pela satisfação própria, pelo lucro, faz com que os homens ignorem os princípios básicos da ética e até mesmo do cristianismo para alcançar os seus objetivos. O resultado são essas catástrofes que acontecem em nosso mundo. São esses problemas que nós estamos vivendo e se alastram em meio aos países, levando milhares à destruição. E o que é pior, para muitos destes que morrem a morte eterna, porque talvez não chegaram ao conhecimento da palavra de Deus, talvez não tiveram a oportunidade de entregar o seu coração a Jesus, e a terra vai morrendo, seus habitantes vão morrendo, e assim vai caminhando a nossa terra. Mas esse é o propósito de Satanás. Ele quer que todas as pessoas morram como ele está condenado. Ele quer levar o máximo de pessoas possível para morrer com ele. E por isso ele provoca essas catástrofes. Por isso ele provoca essas enfermidades. Vejam o que está escrito no Espírito de Profecia, no livro Grande Conflito, na página 589. Acompanhem comigo esta leitura. Satanás também opera por meio dos elementos, a fim de recolher sua colheita de almas desprevenidas. Estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto permite Deus. Ao mesmo tempo em que aparece aos filhos dos homens como grande médico que pode curar todas as enfermidades, trará moléstias e desgraças até que cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. Mesmo agora está ele em atividade. Comunica ao ar infecção mortal e milhares perecem pela pestilência. Então nós vemos através destes escritos que o inimigo das almas quer fazer com que cada pessoa perca a sua vida. E para isso ele inventa, ele traz ao mundo essas pestilências, traz essa enfermidade, traz essas pandemias.
E muitas pessoas morrem, muitas pessoas perdem a vida sem conhecer Jesus, porque este é o objetivo dele. Sabe da sua destruição, sabe que o seu fim está próximo, mas ele quer levar o máximo possível de pessoas junto com ele, para dividir o seu sofrimento. Mas o que Jesus disse sobre isso? O que a palavra de Deus apresenta sobre esse acontecimento ou esses dias que nós estamos vivendo? Jesus certa vez estava falando com os seus discípulos, falando exatamente sobre os dias que findariam a história deste mundo, e então, dizendo aos seus discípulos, chamou a atenção dos seus discípulos para algo muito interessante. Diz o seguinte, Jesus, no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 21, versículo 11. Olha o que Jesus disse: e haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Jesus havia profetizado, ou Jesus havia relatado já aos discípulos que haveria, no fim da história do mundo, um momento ou dias complicados, dias terríveis. E um dos fatores que haveriam de trazer dificuldade a esses dias, exatamente a pestilência ou uma pandemia como a que nós estamos vivendo. E não somente através de pestilência, mas de todos os outros meios que lhe é permitido, Satanás faz com que milhares de pessoas percam a vida e percam a oportunidade de encontrar a salvação. No mesmo capítulo, no verso 10, Jesus disse aos discípulos que levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, mostrando assim a disposição bélica dos países em busca dos seus objetivos, trazendo uma completa comoção ao mundo. E é exatamente esses dias que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo nos dias de cumprimento das palavras de Jesus. E por causa de toda essa instabilidade, tanto no quesito da saúde, como também na segurança, o que acontece? As bolsas de valores ficam agitadas, ficam trazendo prejuízos enormes para as pessoas, o dólar dispara e todo mundo fica preocupado, o desemprego, a miséria, enfim, a fome vai assolando o nosso mundo de tal forma que as pessoas ficam desesperadas e por algum momento elas se esquecem do momento ou do tempo sério que nós estamos vivendo. E assim como aconteceu lá nos dias de Noé, eles bateram a porta, pediram para Noé abrir, no dia em que a porta estava fechada, que Noé não podia mais abrir. E a história pode se repetir. A história pode se repetir conosco. Se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos buscando conhecer a palavra de Deus e entender as razões das coisas que acontecem em nosso meio. As palavras de Jesus, quando relatou esses acontecimentos que nos sobrevirão, foram fiéis, mas ao mesmo tempo que ele apresenta essas questões, esses acontecimentos, Jesus também apresenta promessas. Jesus também apresenta o cuidado que ele tem para com os seus. E nós, ao abrirmos a Bíblia, nós vamos encontrar muitas promessas. Quais são essas promessas? Quais são as promessas de Jesus para os nossos dias? Na mensagem especial que o Dr. Geraldo Cardoso distribuiu para os oficiais da igreja, ele fez menção do texto do versículo 18 do capítulo 21. Do mesmo capítulo que Jesus apresenta esses acontecimentos, Jesus também apresenta a promessa de que mesmo um cabelo da sua cabeça não cairá, sem que Deus o permita. Meus queridos, esta promessa é maravilhosa, porque um fio de cabelo é algo tão insignificante, mas Deus não vai permitir, Ele não vai permitir que nada de mal nos aconteça, sem que Ele permita. Quando essas promessas foram ditas aos discípulos,
Essas promessas trouxeram grande conforto e alívio para os seus discípulos e traz também para nós. Por quê? Porque se nós estamos vivendo neste momento de pandemia, de doenças, enfermidades, neste momento conturbado, nós podemos ler as promessas de Jesus e ficarmos tranquilos, termos a certeza da sua proteção. Ainda no Evangelho, agora no Evangelho de João, no Evangelho escrito por João, no capítulo 16, verso 33, Jesus afirma aos seus discípulos o seguinte: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vejam, meus queridos, que Jesus não promete que nossa vida será um mar de rosas. Ele nunca prometeu isso. Ele avisou-nos de que nós passaríamos por aflições. Mas ele afirma que a sua paz, o sentimento que ele compartilha conosco, deve ocupar o nosso coração, mesmo diante de aflições, mesmo diante de situações como a que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E por isso é momento de exercitarmos a fé, a nossa confiança em Deus. É momento de fazer com que o nosso sentimento, a nossa dependência de Deus fique mais evidente em nossa vida diária, para que nós tenhamos a capacidade de manter a paz, mesmo em meio às tempestades. E é exatamente isso que a palavra de Deus está nos trazendo. No Salmo 34, versículo 19, nós encontramos palavras semelhantes ditas por Jesus, inspirando os seus escritores para nos trazer esse conforto. Salmo 34, verso 19, diz o seguinte: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Portanto, meus queridos, novamente nós temos a afirmação de que nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por problemas. Mas o que o Senhor nos promete? O que o Senhor nos dá a certeza? De que Ele nos livrará de todas essas aflições. E isso deve nos confortar, isso deve fazer com que nós tenhamos a tranquilidade de continuar a nossa caminhada, de continuar a nossa devoção, fazendo a sua vontade, cumprindo a sua palavra, de tal forma que Ele possa sempre estar em nós, cumprindo o seu propósito, livrando-nos das aflições. E o livramento de Deus pode ser de várias maneiras, e isso nós precisamos ter em mente. Nós precisamos ter a convicção de que não precisamos entrar em pânico, mesmo que ao redor da nossa casa, mesmo que ao redor da nossa cidade, mesmo que ao nosso redor nós estejamos cercados de problemas, de doença, de enfermidade, mas nós podemos ter a certeza de que Deus está cuidando de nós. Não precisamos entrar em pânico, precisamos sim nos cuidar, precisamos sim seguir as orientações, para que então o Senhor possa cuidar de nós. Quando Jesus estava trabalhando com seus discípulos certa vez, Ele percebeu que os discípulos precisavam de algo especial. E Jesus os chamou: vinde aqui à parte, vem aqui, vamos a um lugar deserto e vamos repousar um pouco. Nós precisamos também desse momento, nós precisamos desse lugar à parte, para refletirmos, para nos protegermos, para estarmos aos cuidados de Jesus. Outro pensamento que a palavra de Deus também nos apresenta está no livro de Isaías, um texto que eu sempre pensei e sempre apliquei para o período da grande perseguição, o período de angústia que a Igreja de Deus vai passar, mas ele está tão profundamente coerente com a nossa situação que nós podemos aplicá-lo hoje ainda. Isaías fala: entra no teu quarto, fecha a tua porta e espera por um momento, até que passe a ira. Esses cuidados não mostram que nós estamos sem fé, mas mostra exatamente que nós estamos
confiantes em Deus e buscando a sua proteção, buscando o seu cuidado. Quando Jesus estava enfrentando Satanás, ele, em sua luta contra o mal, ele resistiu e por fim Satanás o levou a um alto monte e o incitou, o tentou para que ele se lançasse, para que ele se jogasse, confiando na promessa de que os anjos estariam ali para protegê-lo. Mas Jesus nos mostrou que mesmo com esta promessa, mesmo com esta certeza de que os anjos vão nos proteger, nós não devemos nos colocar voluntariamente no perigo, porque Jesus estará nos protegendo, Jesus estará nos cuidando, desde que nós obedeçamos a sua palavra. E Jesus não pulou conforme disse Satanás. Jesus permaneceu firme, apesar da providência. Portanto, meus queridos, é necessário que nós tenhamos isso em mente. Jesus exerceu a sua fé e nós também devemos exercer a sua fé. Nós devemos entender que crer em Jesus não elimina os cuidados que devemos ter conosco, com nossa família, com aqueles a quem amamos. E Jesus mostrou que nós não devemos ter essa presunção, mas devemos ser fiéis àquilo que Ele tem nos ensinado. Vejam este pensamento inspirado que está na meditação Jesus, meu modelo, página 303. Diz assim: muitos têm esperado que Deus os guarde de enfermidades, simplesmente porque suplicaram que o fizesse. Mas Deus não considerou suas orações, porque sua fé não foi aperfeiçoada pelas obras. Deus não operará milagres para livrar de enfermidades aqueles que não cuidam de si mesmos, mas estão continuamente violando as leis da saúde e não fazem esforços para evitar as enfermidades. Viram só, meus queridos? Aqui está a orientação da palavra de Deus, que nós devemos nos cuidar, devemos crer na sua proteção, mas como fez Jesus, devemos também nos proteger, devemos também tomar as atitudes que promovem a nossa segurança e a nossa saúde. Deus não fará milagres para nos proteger se nós estivermos deliberadamente nos colocando em perigo. Portanto, é de nossa responsabilidade não nos colocarmos em terreno perigoso. Precisamos confiar na promessa de Deus, Ele nos guarda, Ele nos protege em todo o nosso caminho, mas nós também precisamos obedecer às orientações da palavra de Deus. E dentro desta situação, pode ser que eu ou você estejamos ansiosos, estejamos até com depressão, porque eu não posso mais ir às compras, eu não posso mais ir aos passeios, eu não posso mais ir ao trabalho, eu não posso mais ir à igreja, eu tenho que ficar dentro de casa, eu tenho que ficar preso. E isso pode fazer com que nós nos sintamos numa situação terrível, e alguns de nós pode ser que não consigamos ficar nessa situação. Mas vejam o texto que foi lido pelo irmão Rafael a princípio, que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Por quê? Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de nós, meus queridos. Deus está constantemente cuidando de nós. Mas nós precisamos lançar sobre Ele esta ansiedade, este desespero, esta angústia, esse sentimento, isso que nós estamos passando agora, devemos entregar para Ele, devemos fazer com que Ele nos cuide, que Ele saiba o que é melhor para nós. E desta forma, nós podemos viver em paz, podemos viver em segurança em nosso lar, no lugar em que nós nos protegemos, no nosso quarto, como disse o profeta Isaías. Vejam mais um pensamento inspirado. Agora está na meditação Cuidado de Deus, na página 5. Diz assim: Deus se agrada quando conservamos o rosto voltado para o sol da justiça. Quando nos achamos em tribulação e opressos por ansiedades, o Senhor está perto e pede que lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, pois tem cuidado de nós. No áudio, na mensagem que o Dr. Alisson
distribuiu para nos ajudar, ele falou algo muito importante. Neste momento em que estamos preocupados com a saúde, com os acontecimentos, com essa pandemia, pode ser que nós fiquemos da parte da manhã até a noite olhando essas notícias, olhando essas informações, e isso vai nos carregando de um sentimento negativo, de medo, de desespero. Não, não façam isso. Vamos olhar para o conselho dele, vamos aproveitar estes momentos para cantar louvores, cantar hinos, mesmo pode ser que tenha algum hino melancólico que nos leve para um sentimento assim, mais de tristeza. Evitemos esses hinos, vamos cantar hinos alegres, hinos animados, hinos que nos levam ao sentimento de vitória, de confiança, de conquista, para que assim nós superemos essas coisas. E mais um detalhe, não vamos ficar olhando as redes sociais e preocupados com cada notícia que aparece, porque existem tantas notícias falsas, que se nós formos nos preocupar com elas, nós enlouquecemos realmente. Portanto, vamos deixar de lado essas notícias, vamos nos ater àquelas notícias que são fidedignas, e também mesmo essas não vamos ficar nos alimentando constantemente delas. Vamos nos alimentar de assuntos bons, de assuntos agradáveis. E qual é o principal assunto que deve ocupar a nossa mente neste momento? E agora eu gostaria que vocês dissessem esse assunto. Está no Evangelho escrito por João, no capítulo 3, versículo 16. Quem sabe decor? Quem conhece o que está escrito lá? Vamos, cite em conjunto com a sua família, com os seus filhos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse deve ser o assunto. Esse deve ser o comentário, esse deve ser o tema das nossas conversas. Neste momento em que estamos presos, que estamos orientados a ficar em casa, esse deve ser o assunto, o amor de Deus. O que Jesus fez? Jesus não se isolou, mas Ele veio até este mundo cheio de doenças, cheio de enfermidade, mas Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos resgatar. E segundo o texto de Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8, Jesus deixou o seu trono na glória, deixou a sua condição de Deus no seu trono para assumir a condição de homem, para assumir a nossa condição. Deixou o seu trono na glória, adotou a forma de homem e como homem adotou a forma de servo para finalmente morrer na cruz. Esse amor, esta dedicação, este sentimento deve também estar em nosso coração, para que neste momento em que o mundo está agitado, em que as pessoas estão agitadas, nós tenhamos paz, pela certeza do seu amor, pela certeza do seu cuidado. E assim, meus queridos, nós devemos seguir a orientação de Paulo também aos Filipenses, quando ele disse que o nosso assunto, o tema da nossa conversa, o tema do nosso pensamento, devem ser as coisas boas, as coisas verdadeiras, as coisas honestas, as coisas justas, as coisas puras, as coisas amáveis e aquilo que é de boa fama. Essas coisas devem ocupar o nosso pensamento, essas coisas devem ocupar a nossa atenção, de tal forma que em meio a essa crise, em meio a essa dificuldade, em meio a tudo que nós estamos passando, nós possamos ter tranquilidade, ter paz e podermos testemunhar do amor de Deus. E um pensamento inspirado na meditação Filhos e Filhas de Deus, na página 116, nós encontramos belas palavras que nos dizem: as bênçãos de Deus são mais que os cabelos de nossa cabeça, mais que as areias da praia. Meditem em seu amor e cuidado por nós, e inspire isto em vocês, aquele amor que as provações, e aqui podemos acrescentar as enfermidades, as doenças ou pandemias, não podem interromper, nem as aflições extinguir. Meus queridos, esse deve ser o assunto da nossa conversa, esse deve ser o assunto, o tema da nossa conversação quando estivermos em casa. Agora, qual é a nossa parte, meus queridos?
o que nós devemos fazer? Seguir as orientações das autoridades na questão da saúde, as orientações que nós recebemos. Nós devemos também viver a reforma de saúde, eliminando aqueles alimentos que prejudicam a nossa imunidade. Devemos praticar os bons hábitos de saúde. Devemos manter a nossa comunhão com Deus, através do estudo da sua palavra, da lição da escola sabatina, da oração e também do culto familiar. Nós devemos entregar a nossa vida aos cuidados de Deus e ter a certeza que Ele cuida de nós, porque é desta forma que nós vamos alcançar, que nós vamos nos proteger e que nós vamos fazer a vontade de Deus. E se for preciso, meus queridos, se for preciso salvar almas, nós devemos estar dispostos a sacrificar a nossa vida, enfrentar o medo, enfrentar a pandemia para salvar almas por amor a Jesus. Isso nós devemos fazer, mas enquanto não nos for chamado a fazer isso, nós devemos estar em nosso lugar, devemos estar protegidos, devemos estar contentes no nosso lugar. E as palavras que mais vocês citaram neste momento, na participação da igreja online, são medo, apreensão, mas também esperança, gratidão, fé, confiança e tranquilidade. É isso que nós devemos desenvolver, meus queridos. Esperança, gratidão, fé, confiança e tranquilidade, a despeito do medo e a despeito da apreensão. Nós precisamos desenvolver estes sentimentos em nós, para que nós possamos ter a proteção de Deus, para que possamos sentir o cuidado de Deus conosco. E por fim, meus queridos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, verso 28, a palavra de Deus nos diz o seguinte: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Meus irmãos, meus amigos, hoje não é o momento para entrarmos em desespero. Sabe por quê? Porque isso está profetizado, o que nós estamos vivendo está profetizado, e isso deve acontecer. Qual deve ser o sentimento que inunda o nosso coração? Todos esses acontecimentos mostram que a volta de Cristo está próxima, que a sua promessa está para se cumprir. Isso deve nos trazer alegria de tal maneira que enfrentemos essa situação tranquilos, em paz, porque confiamos nas promessas de Jesus. O Dr. Geraldo, na sua nota de ânimo e esperança para os pastores e obreiros, ele diz que este momento de pandemia, este momento de enfermidade, pode se transformar em bênção, pode ser uma bênção para o povo de Deus. E realmente é isto, meus queridos. Quando nós tivermos a consciência de que Jesus está voltando, esses acontecimentos provam que Ele está às portas, nós devemos transformar este momento em bênçãos. Devemos confiar no seu amor, devemos confiar na sua providência, na sua sabedoria, porque Ele cuida de nós, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, e Ele está disposto a fazer tudo por nós. Meus queridos, o anjo recebeu a ordem: não destruam a terra, até que todos os servos de Deus estejam assinalados. Nós estamos vivendo neste momento, meus queridos, e é momento de nós entregarmos o nosso coração, entregarmos a nossa vida, de entregarmos todo o nosso sentimento aos pés da cruz, para que possamos fazer esta magnífica experiência de ser salvos por Jesus, de um dia estarmos nas mansões celestiais. O meu desejo é que você esteja protegido aonde quer que você esteja, mas acima de tudo, que você esteja em paz com Deus, confiante na sua promessa e disposto a fazer a sua vontade, para um dia estarmos com Ele nas nuvens do céu. Esse é o meu desejo para a igreja online. Esse é o meu desejo para você que está em casa, para as crianças, para os jovens, para que todos nós possamos fazer essa experiência. Amém? Deus vos abençoe.
Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre. Agradecemos ao pastor Haroldo Gessner por tão importante mensagem, por edificar a nossa vida espiritual, que possamos confiar nas maravilhosas promessas de Deus. Vamos orar ao Senhor neste momento pelos pedidos. Querido Salvador Jesus, a Ti elevamos a nossa voz, gratos pela bela mensagem que ouvimos da Tua palavra, que possamos confiar em Tuas santas promessas, mesmo em momentos difíceis. Também, Senhor Jesus, queremos Te pedir em prol dos nossos internautas, para que recebam as Tuas bênçãos. Colocamos diante de Ti todos os pedidos de oração, por aqueles que estão enfermos, pelos pródigos que se afastaram dos Teus caminhos, pela Tua igreja, pelo Teu ministério, pelas famílias. Que o Senhor possa abençoar cada lar aqui representado, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, nós estamos chegando ao final do nosso culto. Agradecemos a você pelo carinho. Não se esqueça de dar o seu like, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Deus abençoe você ricamente e te esperamos amanhã, domingo, no nosso culto de louvor e adoração com o nosso querido irmão Sênio Valenzuela. Até o nosso culto de amanhã, se Deus quiser.